Esse aqui é um tablet rodando Windows 8.1, especificamente o HP ElitePad 900G1. Ele tem um Atom Z2760 rodando a 1.80 GHz com 2 GB de memória RAM. E nesse momento ele está rodando Windows 8.1. No dia 10 de janeiro de 2023, a Microsoft encerrou suporte ao Windows 8.1, provavelmente acabando com a confiança da galera que apostou na ideia de um tablet rodando Windows com interface Metro. A questão é, será que ele ainda é usável? Será que com alguns poréns ainda é possível usar ele com a sua interface Metro em pleno 2026? Bom, para começar, vamos endereçar o óbvio. Não, eu não estou dizendo para vocês voltarem para o Windows 8.1 em pleno 2026. Existe um bom motivo pela qual a gente deixou de usar ele hoje em dia. Uma boa parte dos programas simplesmente não dão mais suporte para o Windows 8.1, dando uma mensagem de erro dizendo isso ao tentar instalar. E mesmo os programas que não dão essa mensagem ao instalar, usam variáveis que só foram introduzidas em futuras versões do Windows, impossibilitando o uso dele no sistema. Eu vou presumir que você leu o aviso no começo do vídeo, então eu vou parar por aqui. Vamos ao que interessa. Bom, para começar, vamos falar sobre navegadores. Bom, como muitos de vocês devem saber, não dá para usar a última versão do Chrome ou do Edge que suporta o Windows 8.1, porque, bom, caso não seja tão óbvio para você, uma versão antiga tem o risco de ter uma brecha de segurança que uma pessoa mal intencionada poderia usar para invadir seu sistema e fazer o que ele quiser com seu PC e os seus arquivos. E isso não é legal. Infelizmente, essa é a realidade de maioria dos navegadores existentes para o Windows 8.1. Bem, exceto por um. Esse é o Supermium, um navegador baseado no Chromium feito para Windows como o Windows XP. Por consequência, ele roda no Windows 8.1. Aqui nesse tablet ele roda como uma batata, mas funciona. Eu consigo demonstrar isso muito melhor numa VM. Eu sei que tem todo aquele bagulho de confiança, até porque sempre tem um risco do navegador vir com vírus. Mas a galera divulga Opera GX até hoje, então eu acho que eu tô mais ou menos de boa. Eu vou dizer, eu não recomendaria que você coloque seus dados pessoais aí, até porque isso ainda é o Windows 8.1, mas daria para usar ele como uma máquina de leitura, graças às tecnologias novas do navegador. Agora, eu vou dizer, nem todo tablet vai tancar o Supermium. Meu tablet é um ótimo exemplo disso. Ele peida muito para sequer abrir o navegador, e navegar pelos sites é bem complicado. Por isso, eu cogitei usar o navegador da própria Microsoft Edge, porque pela minha experiência, ele roda bem melhor que o Supermium nele. Mas eu ainda não estava tão satisfeito, porque, bem, é um navegador relativamente antigo agora. Felizmente, tem projetos que fazem versões mais recentes de navegadores funcionarem no Windows 8.1, e nesse momento eu estou usando esse aqui, que permite que o Chromium 144, não para ser confundido com o Chrome 144, de janeiro de 2026, funcione nesse ambiente, e roda até que bem. Uma outra coisa que nós podemos explorar é programas. Bom, existe um método que é usado em versões como o Windows 7, que é o queridinho da galera, chamado de Extended Kernel, ou kernel estendido. Para quem não sabe, um Extended Kernel é uma modificação no Windows que permite que você rode programas mais recentes em versões antigas do Windows. Um exemplo seria o VexKex para o Windows 7, o Extended Kernel do Windows Vista e o OneCore API para o Windows XP. Tem dois métodos que essa modificação faz. O primeiro é o que eu chamo de enganação de versão de kernel. Basicamente, cada versão do Windows, com exceção do Windows 90X e do Windows 11, tem sua própria versão do kernel, que é a versão do Windows NT, e é assim desde o Windows XP. Por razões de simplicidade, vou falar do Windows Vista ao 8.1. Então o Windows Vista tem o Windows NT 6.0, o Windows 7 usa o NT 6.1, o 8 é o 6.2 e o 8.1 é o 6.3. A maioria dos programas só procuram pela versão do Windows NT 10.0, que é o kernel do Windows 10. Uma solução para esse problema seria simplesmente substituir o código que procura pelo Windows NT 10.0 por uma versão anterior. No caso, o NT 6.3. Isso por si só já deve ser o suficiente para o programa abrir. O segundo método é o que eu chamo de tapa-buraco de chamada. Basicamente, alguns programas procuram por chamadas que foram introduzidos em futuras versões do Windows. E obviamente, o primeiro método não iria funcionar, já que o programa até iria rodar muito provavelmente, mas provavelmente ia fazer uma chamada que simplesmente não existe no Windows 8.1. Então ele iria crashar. Para remediar isso, quem está fazendo Extended Kernel iria fazer essas chamadas no kernel
para que caso o programa procure a chamada, ele receba o tapa-buraco feito pelo dev, e o programa segue funcionando. Agora que vocês entenderam por que um Extended Kernel é útil caso você seja maluco de usar uma versão antiga do Windows, mas quer os programas atuais funcionando, eu tenho a infelicidade de contar para vocês que isso não existe no Windows 8.1. Honestamente, não vejo por que algo assim não deveria existir. O Windows 8.1 tem uma comunidade viva que glorifica o Windows 8.1 quase que no mesmo nível da comunidade do Windows 7. Então não existe um Extended Kernel para o Windows 8.1, mas existe o Electron para o Windows 8.1. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu comprei esse tablet, certo? E um dos usos que eu quis dar pra ele foi um lugar pra fazer anotações sobre um projeto pessoal aqui que eu não posso falar publicamente aqui pra vocês. E eu decidi usar o Obsidian, por motivos como eu gostei do programa, eu posso fazer anotações locais nele, e o recurso de Canva é muito massa. Mas tem um problema. O Obsidian não tem mais uma versão compilada em 32 bits. E a última versão compilada em 32 bits não suporta o Windows 8.1. E a última versão que suportava o Windows 8.1 é bem quebrada nele. Ele abre de boas, mas se eu fechar e abrir de novo, ele quebra. Então eu tinha que achar alguma solução para o meu problema. Uma opção seria forçar a execução da última versão de 32 bits no Windows 8.1. O Obsidian, assim como vários programas, infelizmente é um programa Electron, o que significa que ele roda em um mini Chrome. Mas por ele ser Electron, isso permitiu que a comunidade rode programas assim no Windows 8.1, graças a uma versão modificada do Electron feita para o Windows 7, que adivinha, também é open source. Tudo que você precisa fazer é copiar os arquivos da pasta resources do programa que você quer rodar dentro da pasta do Electron e rodar o programa por esse Electron modificado. E funciona. E com isso, eu consigo fazer minhas anotações sobre esse tal projeto no meu tablet rodando o Windows 8.1. Agora, vamos falar sobre o foco principal da comunidade do Windows 8.1, a Metro UI. Indo para a tela inicial, a primeira coisa que vocês devem estar notando é, essas Live Tiles, como que elas estão funcionando? E bom, isso é graças a um projeto chamado New Retiled, que é um projeto que redireciona os servidores mortos da MSN por servidores atuais, tornando os aplicativos usáveis de novo. Ele tem x64, x86 e pro Windows RT, no esforço de não deixar os tablets rodando o Windows RT virarem lixo eletrônico. Inclusive eu tenho um segredo para contar para vocês sobre o Retiled. É isso aí. Bom, uma coisa que nós podemos deixar claro é que não dá para acessar a loja do Windows 8.1. Ela fechou no mesmo dia que o Windows 8.1 encerrou seu suporte, e não há muita coisa que nós podemos fazer a respeito. Mas tem como você fazer lojas terceirizadas. E é aqui onde eu trago a vocês uma boa. Octostore. Ela é idêntica à loja original do Windows 8.1, porém tem a temática vermelha e honestamente se destaca bem. Ela está crescendo com aplicativos arquivados da loja antiga, o que é bem interessante. Você só escolhe o aplicativo que você quer baixar, vai na área de trabalho, onde vai ter uma janela do App Installer e aperta em instalar. E pronto, tá instalado. É bem prático. Só tem uma desvantagem. Você provavelmente não vai conseguir usar. O servidor que hospeda o serviço do Octostore não é acessível em algumas operadoras de internet, como a minha. Nesse caso, o site só vai dar timeout e é isso. Enfim, eu espero que eles consigam resolver esse problema, porque esse projeto é bem massa. Eu tentei rodar Geometry Dash nesse tablet e ele funciona bem, mas o touchscreen para jogar GD é uma merda. Ele tem um input delay monstruoso e o chip nele é inutilizável. Mas o que dá pra fazer? Se eu quiser jogar GD fora de casa, eu só jogo no meu celular e é isso aí. Felizmente, jogos casuais rodam sem problema nele. Where's My Water, o Campo Minado e até Angry Birds. Nós também podemos ver YouTube. Tem esse app chamado MetroTube, que permite que você veja os vídeos do YouTube numa interface dedicada para os tablets do Windows 8.1. Ele tem suas dorezinhas de cabeça, você tem que fazer uma doideira para configurar ele para funcionar direitinho. E nesse momento só dá para ver vídeos em 360p, mas isso parece ser uma limitação da versão que eu peguei, então numa futura versão nós devemos ter uma experiência melhorzinha. Agora, vamos para a parte que eu não queria chegar e falar do que esse tablet rodando no Windows 8.1 não roda. Primeiramente, se você veio aqui nesse vídeo esperando ver alguma rede social funcionando nele, prepare-se para se decepcionar, porque não tem. Vamos lá, essa aqui é a lista de redes sociais que eu uso: Discord, Instagram, Twitter, Telegram e de vez em quando o Reddit.
Não falamos sobre o verde. O Discord até roda se você fizer aquela gambiarra do Electron, mas eu tenho minhas preocupações se isso não vai fazer com que sua conta seja banida. O resto, boa sorte, não tem nenhum aplicativo que funciona no Windows 8.1. Geralmente os apps que tem são feitos por Windows Phone 8.1, que não são compatíveis com o Windows 8.1, pois ele ainda não tinha aquele bagulho que permitia que um aplicativo funcione para PC e para o celular. Isso veio no Windows 10. Quanto aos aplicativos estoque, eles funcionam bem, mas os apps que precisam de conta da Microsoft não irão funcionar aqui porque, até onde eu sei, não há uma forma de fazer login na sua conta Microsoft. Os servidores fecharam faz tempo. Mas aí vocês devem estar se perguntando: você já considerou colocar Linux nesse tablet, seu imbecil? Duas coisas: esse tablet não sobe o Linux de jeito nenhum e eu te odeio. De qualquer forma, no Windows 8.1, ele surpreendentemente é de boas, supondo que você só use por YouTube ou para alguns jogos casuais que foram feitos por Windows 8.1. Dito isso, eu estou impressionado pelo que a comunidade fez com a Metro UI do Windows 8.1. Eu não espero que você passe a usar o Windows 8.1 como sistema principal, até porque, pelo amor de Deus, mas eu espero que isso sirva de lição para o que a comunidade faz com o sistema operacional que não tem o suporte oficial da empresa. É por causa dessa comunidade que o Windows 8.1 segue sendo meio que um zumbi, meio vivo, meio morto. Meio morto porque grande parte dos programas mainstream não funcionam mais no Windows 8.1, e meio vivo porque, olha o que a comunidade fez. Voltando ao argumento do Linux, essa do meu tablet não rodar o Linux serve de exemplo do porquê que o Linux não é o grande salvador do universo. Ele salva PCs antigos de serem lixo eletrônico, mas se o PC não sobe o Linux, infelizmente não há nada que a gente possa fazer. O que é uma pena, seria da hora ver esse tablet rodando Docker.